Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Cerdeira, estou aqui com meu amigo Marcelo Hargreaves, meu grande amigo, grandinho tamanho e coração. Marcelo aí, jogador de vôlei, jogou nas categorias de base da seleção brasileira, jogou na Europa, hoje é gestor do esporte. Marcelo trabalhou na Ambev, trabalhou no Maracanã, hoje trabalha na Effect Sport, uma agência de marketing esportivo. Marcelo, obrigado pela presença. Prazer. Vamos começar falando um pouquinho da tua história lá atrás. Com quantos anos? Como você começou no esporte? Tá. Para te falar a verdade, eu nem lembro, né, com que idade eu comecei, enfim, algumas modalidades. Acho que como todo brasileiro, futebol logo no início, natação, enfim, algo muito mais a ver com bem-estar e desenvolvimento do que performance ainda. E aí eu encontrei o vôlei quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, já era o mais alto da turma, aquela história toda. Imagina. Acho que eu me senti muito bem nesse universo do esporte coletivo, né? Era algo que me satisfazia um pouco mais do que aquela questão de estar sozinho na piscina ali. E aí foi meio que uma história que começou e nunca mais acabou. Até hoje eu vou sair daqui, vou jogar o meu vôlei. Muito mais hoje lúdico e semi-profissional do que qualquer outra coisa. Mas além de um vício, eu acho que quase que virou um compromisso comigo mesmo. Legal. E Celo, logo cedo assim que você começou a jogar, sendo federado e tal, já pintou a oportunidade da seleção brasileira. Uhum. E aí começaram as viagens. Como é que era essa rotina sua entre escola, esporte, viagens? Como isso funcionava? Num determinado momento, assim, é óbvio que você tem que fazer, não chego a dizer escolhas, mas uma certa escala de prioridades. Eu lembro claramente que, enfim, quando você estava servindo a uma equipe nacional, você tem até alguns mecanismos que te garantem, né, pelo menos uma salvaguarda, uma não perda de conteúdo. A escola é obrigada a abonar as suas faltas, mas quando esses gaps são por alguma coisa mais local, enfim, alguns deslocamentos ligados a clube, você consigo mesmo no sentido de correr atrás do prejuízo e colocar tudo em dia. Mas eu acho que se precipitam um pouco aquelas pessoas que dizem que você tem que fazer algum tipo de escolha muito cedo. Se você acreditar que um, inclusive, é complementar ao outro, né? A escola complementa a sua performance dentro da quadra e o que acontece dentro do ambiente esportivo complementa o seu ensino, a sua educação de uma certa maneira. É muito importante que os dois equilibrem a balança. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer ao longo da minha vida. Mesmo quando eu tinha que cursar um semestre de faculdade em um mês só por ter perdido 4, 5 meses anteriormente por estar servindo a uma equipe, seja nacional ou local. Sim. Eu lembro disso me impactar muito na época, era o terceiro ano científico que era na época do vestibular. Mas não havia você não poderia repetir de ano, desde que você passasse no vestibular. E um fato curioso é que nesse ano eu me inscrevi para 3 faculdades, para 3 vestibulares diferentes. Fui obrigado a faltar 2 por causa de viagens. O próprio vestibular? O próprio vestibular, por causa de viagens para campeonatos. E eu acabei passando para a faculdade que eu queria ir, tendo sido a única que eu fiz. Foi um pouco de sorte, com foco, enfim, mas foi um caminho interessante do qual eu não me arrependo. Legal. E aí, em dado momento, pintou a oportunidade de você jogar na França. Uhum. Quando isso aconteceu, você já falava francês nessa época? Na realidade, antes de ir para a França, eu fui para a Espanha. Eu acho que é uma língua muito parecida, então acho que eu não tive tanta dificuldade de aprender e, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de ir num time, numa equipe que tinha mais 2 ou 3 amigos meus, muito amigos, enfim, então eu acho que foi uma adaptação mais fácil. Acho que a mudança mais drástica foi quando eu fui para a França. Eu tinha um nível básico que eu aprendi na escola, mas aquela velha história, né, de quando você aprende na marra e precisa daquilo, as coisas vão um pouco mais rápido. Não sei como teria sido a minha história, que eu acabei desenvolvendo uma história muito íntima com o esporte nesse país, enfim, com o país em si. Hoje eu sou casado com uma francesa, uma franco-brasileira.
Então eu acabei desenvolvendo isso de uma maneira um pouco mais rápida e quase que orgânica ali no meu dia a dia mesmo. O que eu teria feito um esforço extra, se eu tivesse poder de voltar atrás, teria sido de aprender um pouco de polonês antes de morar na Polônia também, que foi a minha última parada na Europa. Mas acho que eu me dediquei um tempo ali, não tive tanto sucesso quanto nas outras oportunidades. E dentre essas suas experiências na Espanha, na França, na Polônia, o que você percebeu de diferente do mercado esportivo, ainda quando atleta, desse mercado esportivo europeu, desses 3 países, com o que você tinha encontrado antes aqui no Brasil? É uma boa pergunta, porque eu acho que tem muito a ver com a minha própria história de vida, né? Acho que a partir do momento que acho que o principal valor do esporte que eu acredito ter desenvolvido ao longo do tempo, que foi a questão de comprometimento, de fazer as coisas direito, né, de comprometer comigo mesmo, mas também com os meus companheiros, que você claramente e facilmente transporta essa realidade para dentro do ambiente corporativo, enfim. Eu acho que foi o fato de estando comprometido com aquilo que você faz, fazê-lo bem feito e fazê-lo com uma visão um pouco mais ampla, né? Acredito que aqui no Brasil você é pressionado em muitos momentos a ter um foco que se precipita, né? Se você vai vai estudar, então estuda direito. Se você vai... Abdica do outro lado, exatamente. Você faz escolhas que quase que sempre são binárias. Talvez depois, numa oportunidade um pouco mais pessoal, você pode até traçar um paralelo entre isso e o momento que a gente vive hoje de polarização no país. Mas acho que a vida não é feita de escolhas binárias. Eu acho que você ter essa noção da complementariedade e saber que você não está perdendo tempo de uma atividade se dedicando à outra, mas elas sim estão se complementando, foi mais ou menos isso que eu vi no cenário esportivo lá. É um estímulo a que você tenha uma dupla formação, a que você estude, que você se capacite para, depois de uma carreira esportiva que naturalmente dura 10, 15 anos, enfim, e que a maior parte da sua vida sua vida profissional você vai desenvolver fora desse mundo, dentro das 4 linhas ou do campo, enfim, ou dentro de uma piscina, que seja. E acho que essa noção um pouco mais generalista, mas mantendo a qualidade nas coisas que você faz, foram a grande herança desse tempo que eu passei na Europa. Você acha que os jogadores europeus, eles são mais bem preparados, eles têm uma base melhor, eles são beneficiados por isso? Cara, eu não tenho a menor dúvida disso, assim. Eu acho que numa análise mais profunda isso se reflete, inclusive, tecnicamente, em alguns momentos do esporte, né? Acho que isso influencia em tomadas de decisão, desde as mais macro, que dizem respeito à carreira, enfim, a uma visão estratégica de si mesmo, quanto nas mais micro, né? Tomadas rápidas de decisão no momento do jogo ou no momento da performance esportiva. Não só depois da carreira, mas durante a carreira. Não tenho a menor dúvida, durante a carreira. Assim, eu, por exemplo, com todo respeito aos meus amigos e companheiros, eu senti, por exemplo, um impacto muito grande. No fim da minha carreira, eu tive uma oportunidade de jogar 1 ano aqui no Brasil, quando eu já tinha quase que meus 30 anos. Eu senti particularmente um impacto muito grande, inclusive na convivência. E não por culpa ou por personalidade, mas pela simples análise de que eu tinha voltado 10 anos, depois de uma vida na Europa, conviver com pessoas que nos 10 anos anteriores àquele, estavam dedicando-se exclusivamente com foco total ao voleibol. Então, para mim, era um pouco difícil eu permanecer muito tempo na convivência, tendo estourado o assunto, né, voleibol e não expandir isso para outras áreas ali da existência. Né? E mesmo durante a sua carreira você conseguiu, enfim, terminar a escola, você fez a graduação e na Polônia, se eu não me engano, você fez a pós também, não foi? Eu comecei o meu curso de MBA na Polônia, um MBA à distância. Eram outros tempos. Ou seja, mesmo estando longe, você conseguiu ainda conciliar as 2 atividades. A questão não é tanto, na minha cabeça, não era tanta distância, né? Porque se você, mais uma vez, alguns atributos que você também conhece muito bem como esportista, que um deles para mim é a disciplina, né? Você
conseguir dedicar os seus tempos e canalizar um foco ali a desempenhar aquela função, aquela atividade de uma maneira excelente, vamos dizer assim, acho que você consegue, apesar da distância, fazer em qualquer lugar. Mas eu me lembro, por exemplo, de um exemplo prático que, para mim, me dá até um certo orgulho, uma certa saudade de lembrar, assim, que era, eu tinha que realizar provas junto com os outros alunos. Eu não sei como isso é feito hoje no ensino à distância, naquela época era uma inovação ainda o ensino à distância, que a prova era realizada, se não me engano, às 9 ou 10 horas da noite do Brasil. E os alunos majoritariamente estavam no Brasil. Eu tinha que setar o meu despertador para 3 da manhã, para acordar, fazer uma prova, enfim, durante 1 hora. Não é diferente você acordar às 3 da manhã para, hoje é o que eu faço, buscar uma mamadeira na geladeira e dar para o seu filho. Era às 3 da manhã, você está com foco e com aquele raciocínio hidratado dentro da sua cabeça para que você conseguisse, né, distribuir a informação e colocá-la em forma de resposta de uma maneira eficiente. Então é uma lembrança que eu carrego com muito carinho, mas eu também acredito que se eu não tivesse dedicado tanto tempo da minha vida a um regime quase que espartano que uma convivência em equipe te dá, eu não conseguiria ter tido nem o foco, nem a perseverança e nem a disciplina de realizar. Perfeito. E hoje, como gestor, como você vê, que diferencial você acha que você tem como ex-atleta? Não só você, mas outros ex-atletas que estão no mercado também. Eu acho que uma das coisas bacanas que o fato de ser hoje um gestor, um pouco de um número de umas 40, 50 pessoas na agência, me faz ter, acho que o número um o esporte, ele me deu uma perspectiva. Um ponto de vista um pouco mais generalista e compreensivo da realidade. Acho que ainda mais no Brasil, eu tive a sorte de ter nascido com algumas oportunidades de família, enfim, ter estudado numa boa escola. E acho que isso me dá uma perspectiva um pouco diferente de entender diferentes realidades, diferentes estímulos, o que serve de motivação para um determinado grupo de pessoas. É sempre muito heterogêneo ali dentro da composição de um time. E isso foi Mas eu acho que, ao mesmo tempo, se você pensar naquilo, o arco dos atributos de RH que são buscados hoje, e você lê alguns artigos, você vai ver uma mudança do padrão, que é uma menor importância para os skills técnicos, currículo, cursos, labels no seu CV, e uma predominância, uma valorização muito maior daquilo que são atributos funcionais, capacidades inerentes àquela pessoa, perfil de comportamento. E aí, quando você lê quais são os top 5, os top 10 perfis de comportamento, chega a ser quase que risível, né? Chega a ser quase que engraçado você encontrar todos eles dentro de um esporte. Então, assim, eu tive uma quebra na minha carreira muito rápida, né? Da carreira esportiva para dentro do mundo corporativo. Numa semana eu era o central do time X no voleibol, minha preocupação era saltar o mais alto que eu conseguisse, bater na bola o mais forte que eu conseguisse. E uma semana depois a minha preocupação eram as metas e KPIs da Ambev. Então foi uma quebra muito rápida, eu não tive tanto tempo de transição e tanto tempo de aprendizado técnico da coisa. Mas eu posso dizer de cadeira que nenhuma faculdade, curso ou até vivência no exterior me ensinou tanto quanto a repetição dos mesmos hábitos de treinamento dentro da coletividade heterogênea, por sinal, que o esporte me deu. Então, acho que quando você fala desses atributos, eu hoje me sinto feliz quando eu vejo aqueles top 10 pontos de um perfil vencedor para alguém que quer compor um time eficiente dentro do mundo corporativo, ler aquilo e ir dando check numa autoavaliação que pode ser até um pouco enviesada por eu estar olhando para mim mesmo, mas dando check e lembrando com carinho da minha carreira muito mais dentro das 4 linhas do que aquilo que eu fiz nesses últimos 8 ou 9 anos de carreira corporativa. O real emprego desses valores e dessas características nas suas relações, na construção de um futuro sustentável para você e que obviamente impacta no seu círculo de convivência, na sociedade, enfim.